Bom, então nós vamos, agradecendo a oportunidade, vamos fazer a preparação do ambiente com o estudo do Seara dos Médiuns, que interpreta o livro dos Médiuns, alguns trechos, né? A Emmanuel comenta. Na última semana, o tema foi no campo doutrinário. E hoje, em tarefa espírita. Nós vamos solicitar que a Elza possa fazer a leitura e um pequeno comentário para nós, por favor, Elza. O livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição Em Tarefa Espírita. Reunião pública de 5 de fevereiro de 1960. Questão do Livro dos Médiuns, número 30. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam à calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesourastes leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Interessante, a gente estava com alguns comentários aqui antes exatamente sobre isso, né? A doutrina espírita, ela é para nós uma tarefa que nós não devemos ficar escorados no descanso, no será que vai ser bom, será que não vai. Quando te chama a servir, é preciso que a gente tenha disposição, coragem e fé. Porque Jesus, o exemplo que Emmanuel nos traz aqui, é que Jesus, ele nunca teve, como a gente pode dizer hoje, de boa. Ele sempre tinha um tropeço no caminho. As pessoas que o rodeavam eram pessoas como nós somos hoje, que indagavam, que questionavam, que negavam, que se confundiam, enfim, todo tipo de questões adversas, de dúvidas
as pessoas que cercaram Jesus tinham. E ele, com calma e com paciência, ele foi ajudando a todos, indicando as melhores falas, dizendo as melhores coisas, ofertando com os melhores exemplos, para que aquelas pessoas, eu não vou nem dizer aquelas pessoas, para que nós pudéssemos seguir em frente, sabendo de que o nosso dever ele deve ser cumprido. Essa lição me lembrou um versículo do Evangelho que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque a partir do momento que nós despertamos dentro da doutrina espírita, não é virar santo, não. É que esse despertamento ocorre e que a gente passa a enxergar de forma diferente o Evangelho, não como aquele Evangelho de pregação, aquele Evangelho de botar o Evangelho debaixo do braço, mas o Evangelho da vivência, que muitas vezes a gente ainda não consegue, mas a gente precisa continuar tentando. A partir desse momento, nós estamos a um passo à frente dos que ainda não despertaram. E o nosso dever é estender a mão àqueles que nos procuram, orientando dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, a tarefa espírita, ela é basicamente esse exercício no bem. Porque Jesus não teve, aqui Emmanuel disse também com muita clareza, ele não teve assessores que ficaram ali amparando de alguma forma. Hoje em dia a gente vê as pessoas, né, com assessorias, e as assessorias elas dão sempre um papel, elas dão uma leitura, elas dão uma forma de escorregar diante daquilo que está sendo questionado. Jesus não. Ele trabalhou dentro da serenidade, da paz dele, que não era a paz do mundo, era a sua paz, a sua excelsitude, aquilo tudo que ele podia entregar. Então, com isso, ele nos ensinou que, a partir do momento que o despertamento ocorre, nós precisamos ficar atentos e ficar de olhos abertos. Porque se muito nos foi dado, muito será cobrado. Não é a cobrança no sentido do verbo cobrar, né? É a cobrança no sentido de que nós devemos dar de graça aquilo que recebemos também de graça. E o auxílio, sorriso, um abraço, uma palavra, um aperto de mão, não é? Uma orientação, tudo isso é uma tarefa espírita, é a tarefa espírita. Interessante, Emmanuel listando, né, os vultos do cristianismo. Ele fala de João Batista, relacionando a dúvida, Natanael questionando, Nicodemos indagando, Zaqueu observando, e aí vem Caifás conspirando, Judas desertando, né? Pedro negando, Pilatos fingindo, Antipas escarnecendo e Tomé desconfiando. Apesar de tudo isso, ele passa sozinho e imperturbável. Interessante, né? Sim. Porque a expressão, essa nos remonta, né, ao próprio início do capítulo 14 de João, quando na ceia ele disse: não se turbe o vosso coração. Porque ele deu exemplo, como ele passou no mundo imperturbável.
Nada o abalou. Mesmo os maiores desafios do Calvário. Ele se manteve firme, não abriu mão, não negociou nada. Ele podia ter advogado em causa própria, diz Emmanuel. Ontem eu assisti um filme que remonta lá aos tempos antigos, eu não vou dar referência não. Mas um determinado escravo era um sábio. E ele se torna educador de uma figura da elite. E foi uma referência moral. Lá na frente, ele e mais o grupo de escravos foram condenados à morte. E essa pessoa, quando teve notícia, acionou os privilégios, né, as prerrogativas, etc., e conseguiu o indulto, libertá-lo. Ela vai à cadeia, acessa lá aquela condição complexa, os guardas tiram ele para fora, e ele, muito emocionado, e ela também, ela disse assim: eu vim te libertar. Ele, libertar do quê? Agora que eu estou ficando livre. Não, eu vou te tirar dessa situação. Você vai morar comigo no meu palácio. Eu não posso deixar os meus. E você não tem autoridade para libertá-los. Porque eles estão aqui porque precisam da prisão. E eu também. Então, se você... Ele apela, né, porque ele estava diante de uma senhora, de uma autoridade. Se realmente me prezas, me liberte. Ela consente, ele volta para a prisão. Isso é de um valor. Jesus podia ter evocado essa liberdade. Podia. Ele é a autoridade. Mas ele vai discutir com um sistema. Por isso que quem, sociólogo, essa turma ideológica que fala que Jesus foi revolucionário, estão dando um atestado para todos os fins de direito que não entenderam nada do que ele veio fazer. Por isso é que ele passa pelo processo imperturbável. Imperturbado, incólume. Isso aqui é escolha. Vocês se alimentam, vocês se locupletam disso aí? Não sou eu que vou mudar isso, não. Por isso é que o cristianismo, o evangelho, é a força que vai mudar o mundo. E por isso é que o evangelho é perseguido o tempo todo pelo sistema. O evangelho, sob o ponto de vista da virtude, da nobreza, do equilíbrio, da educação, da honra, da fidelidade, do equilíbrio, da bondade. Isso não tem valor para o materialismo, não. Materialismo sugere o toma lá da cá, o mundo é do esperto. Não é assim? Aqui eu quero levar vantagem em tudo. Não é? Só que isso tudo tem prazo de validade. Quando acaba? Eu bato muito nessa tecla, quando vira questão de sobrevivência. Porque no cenário ideológico de discussões, convicções, narrativas, mas na hora que a fome chega, que a doença visita, na hora que a mãe vê o filho partir, na hora que tem a desencarnação,
Somos todos iguais perante a lei. Então, o amor espera. O amor não cobra. O amor é o amor. Ele vai, é aquilo que eu costumo dizer, ele vai perder tempo com o que não vale a pena. Ele vai discutir com o indivíduo que está falando que a grama é preta. Está todo mundo vendo que a grama é verde. É ser tão idiota quanto, ou cego a tal ponto. Ele sabe que Tomé desconfiava porque um dia Tomé teria uma fé raciocinada. A desconfiança de Tomé não era de toda ruim. Antipas, que escarneceu, uma hora, como a própria história definiu o final de vida de Herodes Antipas. E Pilatos? Como que Pilatos morreu? Como é que Anás e Caifás morreram? Conta as tradições com a maldição por terem perseguido. Como é que Judas caminhou depois da traição? Por um saco de moedas. Olha o preço que foi, quantas vidas depois, e depois ter sido, sentir na pele, sendo vendida pelo seu próprio povo, pelo povo que ele defendeu, os franceses. Foi vendida por rei inglês. Como é que ela morreu? A Virgem de Domremy. Judas. O que ele foi instrumento que Jesus passou, ele passou na carne. Essa é a parte exuberante do Evangelho. Então, o religioso dogmático vai colocar todo mundo no inferno, todo mundo no mesmo balaio. O espiritualista vai falar que é o karma. Não é assim. É processo evolutivo. E aí, muito bem dissestes, a cada um segundo a sua capacidade, suas possibilidades. Sendo assim, os espíritos vieram trazer uma orientação. Eu presto muita atenção no encaminhar das coisas. E possivelmente a maioria não sabe do que nós conversamos anteriormente. Falávamos de como é complexo você vestir a camisa e se dizer espírita, simbolicamente. Porque as pressões são muito fortes. Não é simples você lidar com os próprios limites e aceitá-los. Você pode até identificar, mas daqui a pouco pula fora. Deixa para depois eu resolvo. Não é assim? Talvez nós já vencemos aquela questão de eu vou ou não vou à reunião. Nós viemos à reunião. Mas é todo mundo que vem à reunião? Começa a observar o percentual de presença. Isso é uma avaliação pessoal, tá bom, gente? Não é preciso prestar atenção no outro, não. Porque nós mesmos estamos dizendo. Somos nós mesmos que estamos confirmando, somos nós mesmos que estamos fazendo as escolhas. Então, quando você, por exemplo, tem uma resposta complexa, por exemplo, no âmbito do sentimento, você dedica, você cuida, você dá a vida, você dá tudo. Aí do lado de lá, escárnio, fingimento. Tem algo que mexe mais do que a mentira?
pessoa está olhando para você, sorrindo, mas no fundo, ela está pondo em dúvida. Ou ela está fingindo, mas na verdade não é isso que ela quer. E muitas vezes isso se propaga, isso se repete ao longo dos anos, por interesse. Aí lá na frente tu descobre. O indivíduo se abriu, né? Porque geralmente é assim. Abre a porteira inteira para passar a boiada. Passional. Não temperou. Não foi cuidadoso. Aí passou um boi. A metáfora é essa, passa a boiada. Aí se vê naquela condição de lacerado, vítima, e etc, etc, etc. Porque esperou do outro que o outro não tinha condição de dar. Alimentou, criou um mito, um ídolo. Idolatria. Jesus estava diante de seres humanos. Ele se fez carne, ele habitou conosco para viver em sociedade e transitar sem ser do mundo, como tu mesmo disseste. Ele não foi do mundo. Ele venceu o mundo. Então, na tarefa espírita, nós vamos lidar a cada passo com todo tipo de dificuldade para que a gente possa dar um recado. E a tarefa cristã tem um diferencial, porque preponderantemente é o sentimento. O que deve estar em primeiro plano é o coração. Não é o intelecto, não é a razão. Porque a razão pode dizer, fecha a porta. A razão pode dizer, abre a porta. E um dos maiores desafios no centro espírita é você ser um facilitador, que não pode abrir demais e também não pode fechar. E tem que contar com a intervenção dos espíritos em determinados assuntos que réis mortais não têm competência para resolver. Porque você tem que lidar com o sentimento do outro, com o tempo do outro, com a maturidade e com a sua, né? O outro dentro de um plano de relação. Mas você mesmo não sabe se está preparado para identificar o que a gente não quer identificar. Tem médiuns que passam por processos complexos, vivem verdadeiros surtos mediúnicos, que chega nas raias até da obsessão em alguns pontos. E tem que aprender a sair dos painéis sem se conspurcar. E não é porque você entrou por merecimento, que você acessou aquela ala hospitalar por mérito, é isso que eu quero dizer, por competência. Você entrou lá porque você tem necessidade de aprender. E tem casos que você não sai bem do quarto que você entrou para visitar. Do mesmo jeito, tem demandas que surgem em família, que você entra livre, leve e solto, cheio de boas intenções e sai estropiado, macerado. Apanha de todo jeito. E entrou com o coração puro. Jesus, vou lá para ajudar. Como ajudar é entrar num lugar e sair como entrou. Você nunca vai sair como entrou. Não existe nenhuma relação que termina como começou. Nenhuma. É melhor começar bem. Porque tem muita gente que entra em relações, começa mal e vai insistir até o fim achando que vai dar certo. É uma questão de observação.
É uma questão de escolha, inclusive de autopreservação. Tem a ver. Então, tarefa espírita é uma oportunidade extraordinária. Sempre dispostos a servir e não ser servido. Semana passada você disse, o maior desafio do médium é a solidão. E é isso mesmo. Mas o filósofo é apaixonado com a solidão. Porque é ali que ele se encontra. Pense nisso. Solitário é ruim. Não é bom caminhar solitário. Mas só é solitário quem não é solidário. Quem é solidário, sempre a solicitude auxilia. Mas o encontro com Cristo você não leva ninguém contigo. Ninguém vai com você. É você com Ele. Isso é extraordinário. E a gente perde muita oportunidade fugindo desse encontro. E é ali que você vai se encontrar mesmo. Então, muitos vieram, participaram, foram embora, outros vão chegar. Como dizia o Chico, que a tarefa espírita, eu gosto muito dessa metáfora. Ela é como um aluno que está chegando numa grande escola. Isso está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Que você entra para a escola, no início, vai fazendo os amigos, aquela quantidade de gente. Aí daqui a pouco vai ter um movimento, você muda de sala, vem uns, outros partem, troca professores. Aí daqui a pouco o tempo vai passando. Aí muitas vezes você vai percebendo que você está ficando. Todo dia um novo aprendizado, mas nem muitos, ou a maioria não está disposta a permanecer, vão embora, abandona o barco. Aí ele termina essa narrativa de uma forma até um tanto quanto dramática. Graças a Deus eu estou ficando. Mas ele quer dizer, eu estou ficando, cadê os outros? Entenderam? Por isso eu tive a oportunidade de dar destaque numa frase do Chico, lá no livro do Calvário e a Redenção. Quando ele falou para Cidália, a minha vida foi um curso continuado de despedidas. Com 5 anos ele começou a despedir da mãe. Ele despediu de todo mundo, mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim porque ele foi fiel. E venceu. É assim que a gente consegue. Dá a vida, porque vale. Em tarefa espírita, ficamos por aqui. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé. Lembrando de Jesus à frente do povo a que se propõe a servir. Pode cortar, seu Gino. Dona